Aleluia. Como o pastor Evaldo estava falando, né? Este mês é o mês da libertação. E a base de todas as nossas ministrações é aquele versículo de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, diante de qualquer fragilidade nossa, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, essa palavra tem poder de nos libertar. E janeiro é este mês específico que a nossa igreja enfatiza este tema. Ele veio para libertar os cativos. Aí você diz assim, pastora, mas a gente só se liberta em janeiro? Não. Todos os dias, Deus está agindo, operando, libertando, restaurando, transformando. Basta você se dedicar, se expor à palavra de Deus, ser um praticante desta palavra, viver os princípios do Senhor. E quando nós vivemos os princípios da palavra do Senhor, nós vamos nos libertando. Porque a libertação é um processo. É um processo para a nossa santificação e para desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós. Você acha que você desfruta de quantos % daquilo que Deus tem para você viver aqui nesta terra? Então, quanto mais você se liberta, quanto mais você se santifica, mais você vive os planos e projetos de Deus e a plenitude de Deus para a sua vida. Então, nesse mês de janeiro, nós intensificamos mais este tema. E é um mês propício, porque está todo mundo animado, fazendo os projetos, começando alguma coisa, começa o curso de inglês, começa a dieta, começa a caminhada, começa a academia, começa tanta coisa, mas às vezes não conseguimos chegar até o final. Por que será? Existe algum embaraço, existe algum atrapalho, existe alguma coisa? Então, o mês de janeiro é esse mês para isso, para que você comece a refletir, olhar para dentro de você e ver se ainda existe amarras na sua vida, existem situações que você precisa de libertação, porque às vezes em algumas áreas você já está vivendo a plenitude de Deus, mas em outras ainda não. Então, nessa área que você não está vivendo essa plenitude, com certeza existe uma situação que você precisa de libertação. Às vezes que a gente fala de libertação, vamos ministrar a libertação, acho que o povo vai ficar endemoniado, vai se manifestar, mas não é isso. A libertação é essa mudança de conceito, transformação da sua mente, a renovação da sua mente, para que você deixe viver de uma forma enganosa, de uma forma errada, para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, quando a pessoa não consegue viver esses princípios, é porque ela está presa em alguma coisa. Pode ser na questão de heranças familiares, maldições, ou traumas, ressentimentos, e através da palavra de Deus, nós vamos tendo acesso a essa verdade e vamos usufruindo da nossa libertação. Então, essa libertação ela é tanto espiritual, interior, na sua alma, nas suas emoções, como fisicamente também. Às vezes, na sua casa, você precisa pedir para o Espírito Santo fazer um passeio na sua casa, porque às vezes a sua casa está precisando de libertação também. Vai abrindo os armários, vai abrindo o guarda-roupa, vai olhando na sua estante, aproveita também para fazer uma faxina no seu celular, deletar muita coisa aí que está guardado e armazenado, que você precisa deletar, então aproveita para fazer isso, faça uma faxina na sua casa, vê o que está estragado, dá para arrumar, tudo bem, não dá, vai descartando, porque a sua casa não é um depósito de coisas estragadas. E você tem que tirar o velho para dar lugar ao novo. Amém? Mas você não vai sair fazendo loucura aí não, tá, gente? Vender, porque uma vez Deus falou isso para mim, tira todo o velho porque eu vou dar o novo, mas Deus falou comigo. Então você vai falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, vamos fazer um passeio aqui na minha casa. Tem alguma coisa aqui na minha casa que não agrada ao Senhor? Porque muitas vezes existe algum objeto que você ganhou, ou você visitou uma cidade e trouxe algo, e ali pode ser um ponto de contato com o reino das trevas para agir, trazer qualquer tipo de ilegalidade na sua casa. Então não é o pastor, não é o seu líder que vai falar o que é que você tem que tirar. É o Espírito Santo.
E você vai falar, Espírito Santo, tem alguma coisa aqui que não te agrada? Tem alguma coisa aqui que o inimigo está tendo como base, como legalidade? Porque quando eu fiz isso, eu já conhecedora da palavra de Deus há muitos anos, e passando por esse processo de libertação, fui fazer uma faxina na minha casa. E eu tinha uma caixinha de estimação que era da minha avó, e ali eu guardava todas as lembranças, as recordações. E o Espírito Santo me levou àquela caixinha. E eu comecei a olhar aquela caixa, me recordar de tantas coisas. De repente, eu vi um livrinho de São Cipriano, que ensinava a fazer magias, fazer simpatias. O negócio era diabólico mesmo, estava ali guardado junto com as lembranças boas, né, da minha avó, junto com as recordações. E ali eu pude retirar, né, desfazer daquele livro, daquele objeto. Então, esses 2 cestos aqui têm essa finalidade. Quando você chegar na sua casa, você vai orar, você vai chamar a presença do Espírito Santo, e ele vai mostrar para você o que você precisa desfazer. E você vai trazer, colocar aqui nesses textos, que depois, né, nós sabemos o que nós vamos fazer com ele. Amém? E dentro dessa sua varredura, né, dessa sua faxina, você vai encontrar muita coisa boa, muita roupa boa. E roupa boa, o que a gente faz? A gente doa. Né? Nós temos um projeto que a igreja atende, e todo ano nós fazemos essa doação. Mas é coisa boa, gente, não é aquela sandália que nem o sapateiro dá jeito, mas você não tem coragem de jogar fora, traz para a igreja. Se não está servindo para você, não serve para o outro também. Aquela roupa que já foi remendada, né? Aquela camiseta que parece que foi para a guerra, né? Tem furo para tudo que é lado. E aí você traz. Então, é algo bom, que você olha lá no seu guarda-roupa, já faz 6 meses que você não usa. Questiona se você vai voltar a usar. Se você vai usar, eu estou esperando emagrecer, pastor. Amém, glória a Deus, né? Mas se você não está usando, e é algo bom, né, dá para abençoar outras pessoas, então traga, amém? Glória a Deus, mas vamos para a palavra. Eu não me recordo o dia exatamente, mas me recordo do poder da ministração que o nosso apóstolo ministrou aqui, e fez até uma live, né, que a indignação é a chave para a mudança. E hoje eu vou falar dessa mesma indignação, que também é a chave para a sua libertação. Porque a libertação, ela gera essa mudança na gente. A libertação é esse processo de mudança, de transformação, de renovação da nossa vida. Porque quando nós chegamos para Jesus, ele nos salvou, né? E nós começamos a nossa caminhada. E nós precisamos crescer em Deus, nos tornarmos adultos espiritualmente. E para que isso aconteça, nós precisamos nos libertar de tantas coisas do nosso passado. Às vezes você se converteu, você tinha 20, 30, 40 anos, 50, não sei quantos anos quando você conheceu Jesus. E você tem uma história de vida lá atrás. Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele faz de você uma nova criatura, mas ele perdoa aqueles pecados que foram confessados. E a gente não lembra de tudo que a gente praticou. A gente vai lembrando gradativamente. E conforme a gente vai lembrando, a gente vai fazendo os consertos. A gente vai pedindo perdão, né? A gente vai se arrependendo. A oração em língua é um processo extraordinário de libertação. Porque às vezes você está orando em língua, de repente, você lembra de algo tão assustador que você cometeu no passado, que você praticou, e você acha que é o diabo que está te azucrinando. Não é o Espírito Santo que está trazendo à lembrança algo que precisa ser consertado, que nem você lembrava mais, mas quando você ora em línguas, você está se comunicando espiritualmente com o Senhor, e o Senhor está mostrando para você que existe algo que você precisa consertar. E aí você faz o conserto. Quantas experiências maravilhosas eu tive assim, orando em línguas, de repente vem a lembrança de algo, e ali mesmo eu me derramava perante o Senhor, me arrependia. Então, esse é um processo de libertação também, é uma maneira de sermos libertos.
num seminário como esse, em cultos como esse, em ministrações dessa forma, também é uma maneira de termos esse entendimento sobre libertação. Então, você tem que se indignar com a situação que, às vezes, você vem arrastando ao longo dos anos. E você já está com esse problema como um problema de estimação, né? E você não se indigna com isso, você parece que está num emaranhado. Mas para que haja uma mudança na sua vida, você precisa se indignar com isso. E aí os nossos irmãos da Universal dizem, né, se revoltar, se revolte com essa situação. E o que é revoltar? É você voltar atrás, é você dar ré. Mas isso não é algo literal, é algo espiritual. Que quando está dando alguma coisa errada, você tem que parar mesmo e analisar o que é que está acontecendo. Então, você tem que voltar e corrigir a rota. Quando nós viajávamos, antes do GPS, nós usávamos, pelo menos eu usava, né, o guia 4 rodas. E a gente ia pelo mapinha ali, riscando, e às vezes nós errávamos o caminho. E depois de andar 50 quilômetros, às vezes até 100 quilômetros, a gente desconfiava que não estava certo, estava errado. E tínhamos que reprogramar a rota, corrigir a rota, voltar e pegar o caminho certo. É fácil voltar? Não é fácil, não é fácil. Mas se você prosseguir daquele jeito, naquele caminho, você não vai chegar no lugar desejado, você não vai chegar no seu objetivo, você não vai chegar no melhor de Deus para a sua vida. Então, por isso que nós temos que revoltar mesmo. Voltar e ver onde é que nós erramos. Fazer o conserto, porque o voltar não é perder tempo. O voltar é você ser muito mais do que inteligente, você ser sábio. É fazer o conserto, porque a partir do momento que você faz o conserto, no reino espiritual a sua vida destrava. E aí, aqueles 10 anos de embaraço na sua vida serão restituídos. Então, isso é libertação, e a nossa igreja tem aqui esse tema, essa profecia de restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, se houve uma destruição, o gafanhoto devorou a sua vida, o seu tempo, você será restituído neste lugar, amém? Porque a promessa de Deus para a nossa vida é desfrutar do melhor que Ele tem, de tudo que Ele fez. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, quando você não vive essa vida abundante, quando você não vive essa plenitude, você não está vivendo o melhor de Deus. Porque alguma coisa está obstruindo esse melhor de Deus de se manifestar na sua vida. E a Bíblia diz assim, que os nossos pecados, né, as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós fazemos o conserto, nós somos religados novamente à comunhão com esse Deus e desfrutamos de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então, não estou falando aqui para você ficar preso no passado, mas às vezes nós precisamos visitar este passado para consertar, para buscar o conserto, para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Eu tive que fazer várias vezes esse caminho de volta, né? Espiritualmente falando, fazer os consertos, para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje é resultado de muitos processos de libertação na minha vida, de conhecimento da verdade. Então, não importa o que aconteceu com você, se você foi amaldiçoado por alguém, essa maldição partiu do teu pai, da tua mãe, do teu patrão, de alguma figura de autoridade na sua vida, ou se você sofreu algum tipo de abuso, esse abuso às vezes foi um abuso emocional, um abuso físico, ou até mesmo um abuso sexual, ou você foi enganado, foi traído, humilhado, injustiçado, ou às vezes você carrega um sentimento de culpa por pecados que você praticou e até hoje você acha que não foi perdoado, porque o pecado que você praticou é muito horrível e você não consegue se libertar desta culpa. Por exemplo, às vezes em atendimentos, a coisa assim mais difícil da pessoa, perdão,
que eu já trabalhei, né, mais difícil da pessoa receber de Deus é uma pessoa que pratica o aborto, ou que financia o aborto, ou que é conivente com o aborto. Há um sentimento muito grande de culpa no coração dessas pessoas. E Satanás fica aprisionando essas pessoas. Então, essas pessoas precisam assumir mesmo que elas foram perdoadas a partir do momento que elas entram em contato com o Senhor, se humilha e se arrepende, tem que tomar posse deste perdão de Deus. Ou, às vezes, você, né, está do lado de lá. Tem aquele que é vítima, que sofreu abuso, que sofreu as traições, mas tem o abusador também. Né? Aquele que abusou, aquele que traiu, aquele que enganou, aquele que adulterou, aquele que fez coisas horríveis. E os consertos não foram feitos conforme precisam ser feitos. Porque às vezes a gente fala, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas que multidão é essa? Dê nome a esses pecados. Porque Deus, Ele perdoa todo pecado que é confessado. Agora, Satanás prende você quando não há uma confissão genuína, quando não há um arrependimento genuíno. Ele tem uma base, uma legalidade na sua vida. E eu quero basear hoje a nossa ministração em alguns capítulos da palavra de Deus, lá no Gênesis. Nós não vamos ler não, tá? Que nós não temos tempo hábil para isso, mas isso você pode fazer na sua casa, no seu momento de meditação, no momento que você estiver com o Senhor, você pode fazer isso. Meditar, ler esses capítulos de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 33, trata dessa história familiar, né? A história, na verdade, a história de Isaac, né, de Rebeca, que tiveram os filhos, aqueles filhos gêmeos, e Jacó e Esaú, e desde o ventre da mãe, eles já estavam em atrito, eles já estavam brigando. Então, isso mostra que muitos espíritos malignos podem se apoderar da criança ainda no ventre, Vamos analisar uma mãe que recebe a notícia que está grávida e ela é rejeitada pelo pai da criança. O pai não quer saber e passa toda aquela situação, aquele trauma. Imagine uma criança que tentaram abortá-la. Né? Que visitação maligna essa criança. Eu não estou dizendo que todos podem acontecer, mas há uma grande probabilidade de que pessoas que passaram por essas situações, há uma regência maligna desde o ventre da mãe. Então, e eles desde o ventre brigando, né? E nasceram um grudado no calcanhar do outro. Depois houve o episódio da primogenitura. Esaú que chegou com fome, o outro lá estava com a comida pronta, e Esaú pediu, me dá um pouco da sua comida. Ele disse, olha, só se você trocar comigo o direito de primogenitura. O que me vale essa primogenitura? Então, nós estamos vendo ali uma pessoa inconsequente e outro aproveitador. Né? Esaú foi inconsequente, não estou nem aí. Não valorizou a bênção dele, não valorizou a primogenitura, e o outro aproveitou da situação. E os anos foram se passando até o dia que Isaac, já muito avançado em idade, as vistas bem fracas, quase não conseguia enxergar, disse para o seu filho Esaú, falou, olha, vai no campo, caça, né, uma caça, prepara para mim um guisado e traga para que eu possa comer e te abençoar. Porque ele era o filho primogênito. Quando a mãe ouviu isso, essa mãe já começou a tramar e dizer, Jacó, agora chegou a sua vez. Seu irmão foi caçar e ele vai demorar. Vamos rapidinho aqui preparar uma comida para o seu pai. Eu vou vestir a roupa de Esaú em você e você vai lá levar para o seu pai e vai fazer com que o seu pai te abençoe. Mas Jacó diz assim, mas eu não tenho a minha pele, não tenho, eu sou, como se diz, liso, né? Não tenho cabelo, pelo, não gosto de falar pelo, mas é pelo mesmo, né? Parece que pelo é de animal, cabelo nos braços, né?
Aí a mãe diz assim, não, nós vamos resolver isso. Sabe aquela mãe que dá jeito para tudo, e nem sempre esse jeito que a mãe dá é o jeito que agrada a Deus? Mas ela quer dar um jeito, do jeito dela, as coisas têm que sair do jeito dela. Isso precisa de arrependimento, porque tem muitas mães atrapalhando a vida dos filhos por causa desse espírito de manipulação. Ou às vezes você foi essa pessoa tão manipulada dentro da sua casa, dentro da sua família. E aí a mãe vestiu ele, preparou a comida e colocou uma pele de cabra, né, um pelo de cabra nas mãos dele, para enganar o pai. Olha a coragem de fazer uma coisa dessa com o pai. E aí o pai meio que desconfiou, mas passou a mentira, né? Passou a mentira, recebeu toda aquela bênção maravilhosa da primogenitura, e quando ele estava terminando de abençoar, o verdadeiro dono da bênção chegou, né? Esaú chegou, e aí a partir deste texto que eu quero ler com vocês, que é em Gênesis, no capítulo 27. Gênesis 27, pode pôr na tela, 27, 34 a seguir. Olha a dor do coração desse filho, porque não importa se você está certo ou está errado, a dor da alma, ela se manifesta, e não tem o que faz passar essa dor da alma, não tem explicação para essa dor. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. Ele desesperou, né? E disse, pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó, porque tantas vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. E perguntou novamente, pai, não tem nenhuma bênção para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e trigo e mosto tenho-lhe fortalecido. Que te farei agora, meu filho? Quer dizer, eu já distribuí todas as bênçãos. O que sobrou para você? Às vezes nós nos sentimos assim na nossa família, né? Parece que todo mundo é abençoado, todo mundo... Eu já me senti assim. Então respondeu Isaque e disse Esaú a teu pai, tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me a mim, meu pai. E levantou Esaú em voz alta e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse, eis que a tua bênção, a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, e sem orvalho dos altos. Olha o que sobrou para ele. Uma terra infértil e sem orvalho. Foi o que restou. Às vezes nós estamos assim na nossa vida, né? É isso que restou para mim. Mas Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. E ele disse assim, pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, e aqui eu vou introduzir outras traduções, tá? E acontecerá, porém, que quando te libertares, ou quando te indignares, quando não suportares mais o que você está passando, quando te tornares impacientes, então você mesmo, não é o pastor, não é o discipulador, não é o apóstolo, você mesmo sacudirá o jugo do seu pescoço. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Você só precisa da palavra de Deus para ser livre. Às vezes você está esperando um raio, um relâmpago, esperando o curso de libertação que nós temos, que é maravilhoso, extraordinário, mas por conta da pandemia, nós não pudemos realizar o curso. Às vezes você está esperando que nem aquele homem lá, esperando o anjo descer e agitar as águas. Você não precisa disso, basta uma palavra de Jesus. Uma palavra revelada, diante da sua indignação, diante chega, basta. É isso que você precisa para a mudança acontecer.
E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha o abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Queridos, olha a desgraça que se instalou nesta família. Olha como essa família se desestruturou. Por quê? O pai acamado, com certeza com o coração partido por causa daquela situação. Ele não merecia, no final da vida, passar por uma decepção dessa. A mãe, chorosa, porque o filhinho querido teve que fugir e ir embora para uma outra cidade. E ela teve que ficar com outro filho, cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento. Olha a confusão nessa família. Olha o que aconteceu por causa dessa situação. Isso faz nós olharmos um pouco para a nossa vida, para o nosso histórico de vida, para as injustiças que sofremos, para tudo aquilo que às vezes a gente acha que a gente foi vítima, mas que a gente também praticou injustiça, a gente talvez tenha pisado em alguém, tenha falado palavras duras para alguém, e nós não fizemos os consertos devidos. Isso vai desestruturando a família, mas diante daquela palavra pesada que foi liberada, também veio uma palavra de libertação. Isaac entregou para Esaú uma chave, dizendo: a hora que você não suportar mais, quando você ficar indignado com essa situação, com tudo isso que você está vivendo, você mesmo vai tirar o jugo do seu pescoço e você vai ser livre. Isaac é uma figura de Jesus, e hoje Jesus está aqui dizendo para você: olha, se indigne, dê um basta nessa situação, não aceite essa situação na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios. Eu não sei qual é a situação que você precisa dar um basta, que você precisa se indignar, coisas que têm acontecido com você constantemente. Ou prisão que você está vivendo, uma prisão nos vícios, na prostituição, na pornografia, na falta de perdão, na mágoa, no rancor, no ressentimento, em pecados ocultos, em pecados escondidos. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa dar um basta, que você precisa se indignar. Mas Jesus está aqui, e Ele está dizendo para você nesta noite: eu estou te dando a chave, para que você abra essa porta e seja livre, e caminhe para viver a abundância que o Pai tem para a sua vida. Ele não te fez para viver dessa forma. Não importa se você recebeu palavras negativas, você não vale nada, você não presta, você não vai conseguir, você isso, você aquilo, não importa. Hoje você pode se levantar e dizer basta. E eu quero convidar você hoje, agora, nós vamos nos levantar. E você vai apresentar para o Senhor a sua indignação. Porque essa mesma ministração, nós vamos continuar na quarta-feira que vem. Nós vamos continuar essa ministração. E você vai fazer uma relação. Você pode fazer no papel, você pode fazer no seu celular. Porque, glória a Deus, que o nosso celular tem lixo também, né? Isso é para você saber que você tem que aprender a usar o seu celular. O que não presta tem que ir para o lixo. Então, você vai fazer uma relação do seu basta. Das coisas que você quer dar um basta na sua vida. E você vai fazer 2 colunas, ou um embaixo do outro. A primeira, você vai colocar todas as situações que você se sentiu vítima. Ah, eu fui traída, eu fui abusada, eu fui enganada, eu fui o coitadinho, eu fui isso, eu fui a ovelha negra. Não pode falar ovelha negra, né, gente? Eu fui o patinho feio acho que pode falar, né? Eu fui o coitadinho, eu fui o fraquinho, eu fui o abusado. E na outra parte, você vai anotar tudo que você fez. Fofocas, calúnias, injúrias, difamação, adultério, traição, aborto, tudo que você fez. E você vai trazer na próxima quarta-feira. E nós vamos
colocar tudo isso debaixo dos nossos pés e tirar todo o jugo que está nas nossas vidas e vivermos tudo que o Senhor tem para nós, amém? Nos levantemos agora então e vamos agora levantar um clamor para que o Senhor venha trazer revelação para você. Vamos chamar aqui uma atmosfera de revelação, o Espírito de revelação, trazendo revelação para você. As áreas que você precisa ser liberto, as áreas da sua vida que você precisa dar um basta. O Espírito Santo vai falar com você. Se você se abrir, Ele vai se mover e vai ministrar ao teu coração. Porque Ele está com você todos os dias. Todos os dias. Libertação é todo dia, é toda hora, é todo momento. Não é só aqui no culto, não. Não é só uma vez por ano, não. Lá na tua casa, o Espírito Santo pode ministrar no teu coração. Eu já fui liberta viajando dentro de um avião, dentro de um carro, fazendo minha caminhada, fazendo os meus exercícios, cozinhando, passando roupa. Eu recebi libertação. Então, você vai sair daqui posicionado. Que este ano você vai desfrutar do melhor de Deus e será o melhor ano da sua vida. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Senhor Deus, eu coloco agora diante da tua presença os teus filhos e filhas que estão aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, eles estão diante da tua palavra. E a tua palavra tem poder para libertar, Senhor. A tua palavra tem poder para denunciar o pecado, para mostrar as áreas que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de transformação. Espírito Santo, agora vem com a tua unção reveladora. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, vem à tona agora. Venha à tona agora, que os seus filhos e filhas possam lembrar de situações, ó Pai, que eles viveram, para que eles possam fazer as renúncias, ó Deus, para que eles possam fazer as confissões, para que eles possam arrancar o jugo que está sobre eles. Senhor, eu libero esta palavra agora, Senhor, que eles sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, para entender e compreender o propósito do Senhor para esses dias e para este momento. Aleluia.